Gente, deixa eu só retomar aqui um pouquinho a questão 379. Eu não sei se vocês chegaram a se lembrar da passagem de Jesus no templo. Ocorreu vocês? Essa passagem nessa questão? Isso. Por que eu me lembrei de Jesus? Porque ele fala aqui, né? Que aquele que mais progrediu, se ele ainda tem os órgãos imperfeitos e isso o impede de se manifestar, ele experimenta alguma dificuldade. Mas que, na verdade mesmo, a superioridade moral do espírito, às vezes até suplanta essas dificuldades físicas, né? Então, quando a gente lê a história de Jesus no templo, só recapitulando um pouco, Maria e José tinham a tradição de ir a Jerusalém na época da Páscoa, né? E foram com uma caravana. E quando eles foram, eles não sentiram falta de Jesus, porque estava com muita gente, e só foram sentir 3 dias depois, né? E aí, perguntando a um caravaneiro e a outro, chegaram até o templo. E eles se surpreendem, né, de Jesus estar lá, e até admoesta Jesus, né, dizendo que os pais estavam muito preocupados. E Jesus surpreendentemente diz: mas eu estava na casa do meu pai, porque, né, se preocuparam tanto. E no texto bíblico é interessante porque o evangelista, ele narra de uma forma muito tocante, né? 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam ficavam extasiados com a sua inteligência e com as suas respostas. Isso não significa que quando a gente está diante de uma criança brilhante, ela é um missionário. Mas é lógico que o espírito, devido à sua superioridade moral, mesmo durante a infância, ele consegue dar mostras, né, dos ensinamentos que ele traz. Então, esse texto é importante para que a gente tenha essa noção da educação moral e não exatamente do progresso intelectual. Os doutores da lei provavelmente ficaram impressionados por conta do conteúdo moral dessas mensagens, né? Na questão 380, né, que vocês também já passaram, me desculpem aqui ser redundante, mas ele diz, né, que quando a gente é criança, a inteligência está limitada com a idade e existe uma espécie de perturbação, né? A gente já falou sobre isso aqui antes, que o corpo oferece perturbações, né, ao espírito. Então, o corpo influencia no espírito, assim como o espírito também. E quanto mais a gente ainda se conserva imperfeito, mais a gente sente essas influências. O pensamento na criança, e isso daqui é a observação de Kardec, né? Ele diz: os sonhos em uma criança não têm o caráter de um adulto. Seu objeto é quase sempre pueril, que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Então, a formação do pensamento, do sonho, a própria formação da personalidade ainda está sendo construída. Nós somos um espírito imortal, mas quando a gente volta para o corpo, a gente está diante de uma conjuntura que para nós é inteiramente nova. Então, a própria psicologia nos dá subsídio para entender isso aqui, né? O imaginário, o simbólico, ele ainda está sendo composto na criança. A primeira expressão dela, né, do que ela sente, não é a linguagem oral, né? Tem o choro, enfim. E os próprios sonhos também são uma forma que ela utiliza para poder lidar melhor com essa formação psíquica. Então, veja que essa questão da infância, ela varia muito em relação ao progresso moral do espírito. É por isso que mais na frente, em algumas questões, quando Kardec pergunta sobre como é a infância em outros mundos superiores, né, ele relativiza. Nem sempre a gente vai ter essa infância bem demarcada como ocorre no nosso planeta em outros mundos, porque às vezes não terá uma necessidade, né? E isso é interessante porque na questão 381 e 382 ele volta nesse assunto. Na 381, morrendo a criança, o espírito retorna, né, imediatamente ao que era. É a mesma coisa quando a gente vem, né? Então, quando a gente vem ao corpo, a gente sente a perturbação. Quando a gente volta ao nosso estado de espírito também, a gente vai sentir essa perturbação que vai influenciar diretamente na nossa lucidez. E aí então, na questão 382, sofre o espírito durante a infância o constrangimento que lhe impõe a imperfeição dos seus órgãos,
E aí tem uma das frases mais conhecidas do Livro dos Espíritos, né? A infância é um tempo de repouso para o espírito. Por quê? Né? É como se a gente estivesse, o quê? Diante de um disfarce? Como se a gente estivesse escondido? A grande questão é a seguinte, no mundo espiritual, como a gente é exatamente como a gente se apresenta, não tem disfarce. Não tem o que ocultar, né? Quando a gente mergulha no corpo, então é um tempo de repouso até para os nossos algozes. Sim. Para os nossos inimigos, porque a gente se esconde, então a gente é como se a gente tivesse disfarçado, né? Num baile de máscaras. Então a gente coloca uma máscara que é exatamente a personalidade naquela existência, e aí a gente tem o benefício também de esquecer, porque se a gente recordasse, e todo mundo recordando, porque senão não teria justiça, a gente se reconheceria e seria um sofrimento muito grande, né? Não teria sentido, né? Na encarnação. Exatamente. A oportunidade de você melhorar, de você fazer diferente. Isso. Então, o objetivo da reencarnação só faz sentido por conta desse disfarce. E assim, é um tempo de repouso para o espírito também porque é a oportunidade dele até reavaliar. Mas a grande questão que Kardec pergunta é: como é que eu posso reavaliar aquilo que eu não tenho consciência? Porque se eu esqueço, isso sai da minha consciência, tá? No inconsciente, então eu não consigo acessar. Como é que eu posso então reaver esses equívocos, né? São as perguntas que ele faz mais para frente. Aí a gente tem as inclinações. E desde quando a gente nasce, quando a gente expressa nas primeiras atividades, experiências da infância, a gente já dá mostras de quem a gente é. E aí vem a missão dos pais, de observar, né? Observar aquelas tendências, porque assim como Cristo, no nosso exemplo máximo, deu mostras da sua superioridade moral ainda quando criança, a gente também dá tem esses detalhes. Mas às vezes até por conta da fofura, aí vem o apelo emocional, às vezes isso nos cega. E aí a gente até vê, mas não consegue admitir. E tem gente que vai quando ele está acordado também. Então veja, ele é um tempo de repouso para o espírito, mas o espírito continua permeável a essas impressões. Então, na infância é como se a gente estivesse mais para lá do que para cá. Mas enquanto é tempo de repouso para o espírito, é tempo de trabalho para os pais, né? Agora sim, tudo que for feito, né, todo investimento que a gente fizer nessa fase, será um esforço que pode ser aproveitado ou não. Porque mesmo o espírito sendo uma criança, como ele conserva as suas inclinações, mesmo eles tendo assim, essa capacidade de ser permeado pelos ensinamentos, ele vai absorver o que ele conseguir. Então, às vezes, também o pai pode se sentir incomodado, se sentir culpado, né? Por conta do filho, digamos assim, não render bons frutos. Mas é interessante também a gente refletir que, embora haja essa missão, a gente não pode culpabilizar 100% os pais. Os pais fazem aquilo, primeiro, que eles estão preparados, porque nós também temos as nossas fragilidades, né? Da criação que tivemos em relação aos nossos progenitores, né? Além disso, é um desafio muito grande, porque a gente não vem com manual de instrução como educar uma criança. E a criança é um mundo que vem com o seu arcabouço, e a gente também vai influenciar, mas de uma forma, da melhor forma que puder. Aí é interessante porque na questão 383, a gente vê que a responsabilidade não é apenas dos pais. Veja a sutileza da resposta. Kardec pergunta assim: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? O espírito, se encarnando para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse período as impressões que recebe e que podem ajudar ao seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Então, quem é que entra aqui? Pais, professores, mães dos coleguinhas que convivem com os filhos, vizinhos, tios, familiares. Veja que os encarregados da educação da criança são inúmeros. Tem uma obra de André Luiz, Sinal Verde, que ele é um livro de mensagens, na verdade, só que essa obra me causa assim muita
embevecimento porque ele destina muitas mensagens sobre crianças. E tem mensagens sobre crianças abandonadas, né? Às vezes a gente se compadece por crianças em orfanatos, mas com uma certa distância, porque a gente não conhece essas crianças e tal. E aí ele vai dizer uma coisa que é muito impactante, que nós somos devedores dessas crianças, né? Que as crianças que são órfãs, muitas vezes elas escolhem esse gênero de provas ou vêm por expiação para que outros pais, que não são seus pais, né, de sangue, possam se compadecer por esses órfãos, amá-los, criá-los, acolhê-los, né? O que para alguns é bastante difícil, porque é um estranho, né, que a gente não tem afetividade, que não é sangue do nosso sangue, que a gente desconhece o passado dele aqui nessa existência. E às vezes a gente pode se sentir, não sentir esse espaço para poder amá-lo e acolhê-lo. Então, todos nós somos encarregados da educação, né, desses que nos cercam. E por que eu falei das mães dos coleguinhas? Porque às vezes a gente cria muito bem nosso filho, né? E aí busca dar dentro de casa os bons exemplos, mas ele convive com entes de outras famílias. E às vezes ele passa muito tempo com essas pessoas, na escola, nas atividades extraclasse, nos relacionamentos de amizade que ele vai escolher mais tarde, né, que ele vai se relacionar. E tudo isso vai formar o caráter. Porque se a criança dentro de casa, na infância, ela é permeável aos exemplos dos pais, ela é igualmente permeável aos exemplos que ela vê na rua, que ela vê na escola, nos relacionamentos que ela vai estabelecer, né? Então, assim, veja que, e aí? Nosso filho vai ficar, né, como se fosse um pedaço de argila, com um monte de mãos moldando a personalidade dele. O que a gente precisa é dar a ele o discernimento para que ele possa fazer as escolhas. Não, isso daqui eu estou vendo meu coleguinha fazer, mas é algo que a minha mãe me orientou, meu pai me orientou a não fazer, que eu vou me dar mal. Mas sabendo que a gente também precisa ter o espaço para escolher. Enquanto somos crianças, a gente tem essa missão de orientar. Mas chega um momento que é amor, a gente dar ao outro a liberdade dele mesmo seguir o seu caminho. A gente não vai ficar filhos adultos dizendo o que ele deve fazer, né? Isso também é interessante. E aí ele fala sobre, na questão 384, né, as crises de choro, que muitas vezes é para chamar a atenção para esses cuidados, né, para as necessidades que ali existem. Porque nessa primeira fase da infância, é como a psicanálise chama do id, né? A gente é todo instinto de sobrevivência, né? A gente ainda não consegue utilizar a linguagem para expressar o que a gente sente. Então, a criança às vezes é até agressiva, chora insistentemente, e a gente precisa ter a sensibilidade para decodificar isso, né? E na questão 385 vem essa questão interessante da mudança. Kardec chega a avaliar, perguntar se há uma modificação do espírito. Porque às vezes a mudança é tão gritante que a gente não entende, né? De onde que provém? E aí a resposta é interessante. É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra exatamente como ela era, né? Então, é como se a gente tivesse um tempo específico durante o qual a gente tem poder de influência sobre a criança. Mas, passado esse tempo, a gente não consegue mais influenciar nosso filho. E aí eu trouxe aqui uma mensagem da obra Pensamento e Vida, de Emmanuel. Tem uma mensagem, um capítulo que ele fala sobre berço, né? Ele diz assim: retornamos, através do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores para a liquidação dos débitos que contraímos, cujo balanço efetivo jaz devidamente contabilizado nas leis divinas. Veja só, por trás daquela relação de amor, eu posso estar ali diante do meu inimigo, daquele, por exemplo, que eu tirei a vida e agora eu dou a vida através da reencarnação. Então, às vezes, esse retomar a natureza e se mostrar como é até o recrudescimento desse ódio que ficou amainado durante o período da infância. E aí, quando a gente vê essas brigas entre pais e filhos, principalmente na adolescência,
que o menino ou a menina já estão mais senhores da sua consciência, a gente vê que essa animosidade recrudesce, aumenta, né? Então, durante a infância é também, principalmente para os pais, a fase quando a gente pode quitar os nossos débitos com maior facilidade, através desses investimentos de amor, né? E aí tem outra mensagem que Emmanuel diz: o nosso berço é o reflexo das nossas necessidades. Nem sempre a gente vai ter aquilo que a gente merece. Às vezes o que a gente merece é bem pior. E aí a gente tem o que a gente precisa. Por mais paradoxal que isso possa parecer. Às vezes, por exemplo, a criança foi abandonada. Pô, ela precisava de abandono? É duro acreditar. No caso do abandono, a gente está diante de uma prova dolorosa, né? Porque às vezes o abandono, além do abandono afetivo, tem também da subsistência, né? Da criança que nem sobrevive. Mas o abandono dá a oportunidade de quem não foi, por exemplo, pai ou mãe, não teve condição de se compadecer dessa situação e ser o pai ou mãe desse abandonado, né? E é interessante como a vida apronta pra gente. Às vezes a gente nem planejou ser pai ou mãe. E aí chega à nossa porta, através dessas aparentes coincidências, esse filho. Às vezes um sobrinho, ou alguém até da nossa própria família. E que a gente tem um laço de afetividade indescritível. Parece coincidência, mas não tem coincidência. Nesse aspecto não tem, né? Coincidência. E mais pra frente, na mesma resposta, né? Os espíritos vão respondendo ainda essa questão 385 a Kardec, vai dizer: não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que são, o que foram e o que serão. E todavia as amais, as quereis bem, como se fossem uma parte de vós mesmos. Daqui eu destaco: não sabeis o que serão. A gente ama, cuida, educa, mas a gente não sabe o que aquela árvore vai dar. E por mais que seja a nossa responsabilidade, esse futuro não depende de nós. Então a gente não tem um controle da evolução dos nossos filhos. A gente não tem o controle do resultado quando eles serão na vida adulta. E embora a gente sofra, a gente também não deve se punir por isso. Porque o espírito, depois que ele passa por essa fase de infância, ele não está deserdado da sorte. Pronto, consagrou, passou da infância, que era a fase de permeabilidade, agora acabou. Agora não é mais, não absorve mais nada. Não é bem assim. Passada essa fase infantil, depois que ele consegue constituir a sua própria consciência, agora é ele por ele mesmo. E aí a gente, né, nós que somos adultos, que temos também os nossos traumas, que temos também, né, as nossas fragilidades emocionais, a gente precisa recorrer aos meios que a gente tem para poder corrigir isso. Psicoterapia, a fé, né, nossa aproximação com a religiosidade, enfim, tudo isso. E aí ele continua dizendo: o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que mesmo os estranhos experimentam para com uma criança? E aí ele explica: as crianças são os seres que Deus envia em novas existências, e para que se não lhes possa impor uma severidade muito grande, dá-lhes todas as aparências da inocência. E aí, frisar aparências da inocência, né? Que embora pareçam anjos, na verdade não são. Mais pra frente ele até vai dizer: essa inocência não é uma superioridade real, é a imagem do que elas deveriam ser. É a imagem do que nós deveríamos ser. Puros, né? Inocentes. E é interessante que o próprio Cristo, o tempo inteiro, faz analogias com as crianças, mas não com o espírito reencarnante na fase infantil, mas justamente com essa imagem de pureza, né? Essas propriedades que a gente deveria, esses valores inferiores, né? Isso. Quer ver uma coisa?
Pegue um pedaço de doce. Isso funciona para 95% das crianças, porque tem aquele 5% que não quer nada com você, né? Mas pegue um pedaço de doce, chame uma criança, vamos ali, dê o doce a ela. Você pode nunca ter visto essa criança na sua vida, mas se você conseguir se ligar com ela, e aqui eu estou colocando a figura do doce, né, até como brincadeira, mas se você conseguir essa isca, essa ligação, pescar essa criança, ela confia em você sem que você ofereça para ela a menor segurança. Então, essa é a figura infantil. Será que a gente confia em Deus com a mesma segurança, sem pedir garantias? Será que a gente se entrega da forma como uma criança se entrega a um estranho que oferece essa isca a ela? Será que a gente copia isso? Então, quando Cristo nos compara às crianças, né, e coloca como modelo, é justamente nesse aspecto. Confiar sem querer ter garantias, simplesmente por acreditar que Deus é um Pai de infinita bondade, né? E nós devemos copiar essa imagem justamente porque nós temos os nossos débitos, nós temos as nossas fragilidades, mas também temos chance. A gente também precisa se olhar com autoaceitação. Porque às vezes, quando a gente entra no espiritismo, é uma coisa que eu acho que acontece com muita gente, comigo também, a gente exige muito de si mesmo. Não poder mais errar, não poder mais cometer delinquências. A gente não se tornou santo porque se tornou espírita. A gente se tornou mais consciente, né? Parece que a consciência deu uma aclarada. Estava sem óculos e usou óculos. Mas isso não é motivo para a gente se torturar intimamente, né? E aí no segundo parágrafo, ele vai dizer, né, que Deus lhe dá esse aspecto para que os pais ofereçam a eles o amor que a fraqueza necessita. Esse amor seria singularmente enfraquecido se elas se apresentassem com caráter impertinente e rude. Então, crendo que os seus filhos são bons e dóceis, dão-lhes toda a afeição e os cumulam de atenções as mais delicadas. E aí, voltando para a obra Pensamento e Vida de Emmanuel, tem uma parte que ele vai dizer assim: toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos então o dever de traçar de noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem. Por quê? A gente está falando bastante do abandono, mas há o extremo oposto, o excesso de ternura. Tem uma obra de André Luiz, eu não vou me lembrar agora com certeza qual é, mas ou é Obreiros da Vida Eterna ou é No Mundo Maior, que fala de uma história de uma menina que foi mimada demais. E aí ela perde a mãe por volta dos seus 23 anos, se eu não me engano o nome dela é Cecília, e ela engravida de uma forma não planejada, e por ser muito jovem, rica, não foi criada para o trabalho. Às vezes, não é que a gente vai ensinar o trabalho doméstico para os nossos filhos para eles se tornarem escravos ou profissionais do lar, mas até para a emancipação. O menino vai morar fora para cuidar da própria casa, né, para poder se organizar e saber como faz. E Cecília não teve isso. E ela, ficando órfã de mãe aos 23 anos, não tinha lá suas conquistas morais muito elevadas, não era uma gravidez desejada, ela decide fazer o aborto. Foi esse caso que foi orgulho, né? De ser mãe solteira na época. Sim. E aí a gente precisa se lembrar do contexto. Década de 40, 30, 40. Uma menina engravidar sem ter um casamento era uma vergonha para a família. Muitas vezes era expulsa de casa. É compreensível. Além dela não ter essa base da educação moral. E a mãe, do além-túmulo, fica desesperada. Tenta de toda forma incentivá-la para que ela não cometa aquela loucura. Ela tenta chegar próxima à filha. Mas por conta dessa cabeça desgovernada, de colocar o aborto na cabeça e ter esse sentimento de ódio, a mãe sentia até dificuldade de se aproximar. E aí ela começa a se colocar contra a mãe desencarnada.
Por que minha mãe me deixou? Por que ela não me deu, não me ensinou o trabalho, não me ensinou a honrar o dever? E aí tem uma das frases que a mãe diz que é justamente isso. O meu mal foi te ter dado excesso de ternura. Então os nossos filhos não são esses bibelôs, por mais lindos, né, que eles sejam, fofos, mas o amor, ele também é disciplina, ele também é dizer não, ele também é contrariar, causar algumas lágrimas, algumas tristezas, para não chorar por coisas piores depois, né? E isso daqui é uma prova muito grande para a gente. Ser pai, ser mãe é uma prova muito grande, mas é um investimento, né? Eu não diria ternura, fechar, fazer sua comida. Com você. E aí no último capítulo, os espíritos, né, vão dizer a Kardec algo muito interessante, que às vezes a gente não reflete. Com efeito, imaginai que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo onde tomou hábitos muito diferentes. Isso é interessante, a gente às vezes não pensa sobre isso, né? Nem sempre mundos superiores, às vezes até mundos ou planetas de prova e expiações também, como a Terra, ou mundos inferiores. E aí a gente recebe essas pessoas, esses espíritos, que têm uma cultura um tanto quanto exótica em relação a nós. Às vezes tem dificuldade para falar. Eu tenho um amigo, psicólogo, ele tem um filho que o menino tem dificuldade para falar algumas palavras. E não é problema de fonoaudiologia, não é problema psíquico, parece mesmo que ele não tem impressa, né, a matriz do nosso alfabeto. Parece mesmo uma inabilidade com a nossa língua, refletindo uma falta de vivências nesse nosso contexto. Eu não digo nem as crianças índigo, mas Divaldo mesmo conta um caso que ele recebeu alguns espíritos reencarnantes que também não tinham as matrizes da nossa língua e que tinham muita dificuldade, demoravam muito para começar a falar. Sim. Então, a gente tem que lidar com essa situação como? Com paciência. Então, às vezes, o amor também vai demandar da gente paciência. Às vezes, os nossos filhos não vão nascer perfeitos. E isso é interessante, porque a nossa sociedade coloca um modelo de perfeição. A criança tem que ser, para ser perfeita, tem que ser disciplinada, cordeirinha, ter todas as capacidades intelectivas, cognitivas, exemplares, precisa estar cheia de atividades todos os dias para ser perfeita. Só que não é esse o ideal de perfeição que a gente estuda. A criança que tem muita atividade, que tem muita energia, às vezes é considerada superativa, classificada como um transtorno, e só está sendo criança. Hoje tem diagnósticos cada vez mais precoces de espectro autista e de diversos outros transtornos. A medicalização, a patologização de crianças é um mal da nossa sociedade. E é importante que a gente, como pais, também tenha atenção em relação a isso. O que é o normal? Né? O meu filho pode ser normal, não obstante não falar ainda aos 4 anos. Perfeitamente normal. Se a gente entende a imortalidade da alma, as vidas sucessivas, a gente entende isso. E ajuda até a tratar os nossos filhos com amor, porque às vezes a gente descarrega no nosso filho essa frustração. A gente gostaria que ele fosse de um modo que ele não é, porque ele não teve vivência. Não é demérito algum, e isso também ajuda a gente a compreender. E aí, seguindo nesse raciocínio, ele diz, né? Como quereríeis que ele permanecesse em vosso meio, esse novo ser, que vem com paixões diferentes das que possuís, com inclinações e gostos opostos aos vossos? E aí ele faz um comparativo. Vós mesmos, morrendo, vos encontrareis numa espécie de infância entre novos irmãos. E, na vossa existência não terrestre, ignorais os hábitos, os costumes, as relações desse novo mundo para vós. A gente não está na transição planetária? Imagina quando a gente tiver essa mudança para o planeta de regeneração. Os nossos hábitos precisarão ser reaprendidos. Então a gente também precisará dessa nova forma de existência. Então o amor e essa fase de infância,
ela também precisa dessa compreensão, né? E aí ele vai terminar a questão dizendo o seguinte: os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoar, se melhorar, né? Que é a principal utilidade da infância. E na infância é quando se pode reformar o seu caráter e reprimir-lhe as más inclinações. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, uma missão sagrada que deverão responder. Então, é nessa fase que a gente pode tentar modificar esse caráter, tentar deixar nele os nossos bons exemplos, não as palavras, que muitas vezes as palavras eles vão esquecer. Eu tenho, minha sogra, ela tem uma dificuldade com um dos filhos que não quer enveredar por nenhuma religião, mas ele já é adulto. E às vezes a gente esquece que a partir desse momento é cada um por si. O investimento da evangelização, uma hora vai brotar. É uma sementinha que está lá e que vai florescer no tempo certo, no tempo de Deus. Mas a gente também, às vezes, dentro do Espiritismo, não será a melhor experiência para ele, né? Ele pode desenvolver muito mais esse sentimento, né? Essa educação, essa fraternidade, até fora de qualquer religião. Quantos ateus fazendo mais fraternidade do que os próprios cristãos, né? Ela deve ser bastante religiosa, né? Até por uma questão de cultura, de falar a mesma língua. Exato. Mas veja que o desafio é, ainda que ele escolha outros caminhos, né? Sim. Continuar com o mesmo amor, porque o amor realmente não vai mudar. A gente pode ficar um pouco magoado, um pouco frustrado por conta das expectativas, mas o amor não muda. E sabendo também que em outros caminhos ele pode chegar na mesma finalidade nossa, né? Porque as religiões, elas só são mesmo trilhas. E a gente está seguindo, digamos assim, por caminhos diversos, o mesmo objetivo, né? Que no fundo vai dar na mesma coisa. A mensagem do Cristo não é uma mensagem cristã, cristã no sentido, digamos assim, ortodoxo da formação religiosa. É uma mensagem de amor que quando a gente vai em outras religiões, é a essência de todas, na verdade, né? É uma mesma linguagem. E aí, gente, a gente chega agora nas questões que falam sobre simpatias e antipatias, que é uma questão muito interessante, né? Que é uma pergunta que a gente mesmo se faz, e Kardec escolhe para a primeira questão falar sobre afinidade, sobre simpatia, né? Então, na questão 386, ele pergunta assim: dois seres que se conhecem e se amam podem se encontrar em outra existência corporal e se reconhecerem? Isso daqui é o sonho que a gente tem, né? Que a gente já falou um pouco da alma gêmea, já falou dessa simpatia por outras pessoas. Mas, na verdade, quando a gente lê a resposta, a gente tira a seguinte conclusão: não tem como a gente identificar se a pessoa que eu encontro e que eu escolho para ter uma vida ao meu lado é o meu afeto de outras vidas. Não há como verificar. A gente tem indícios, tudo leva a crer, são as aparentes coincidências, são muitas afinidades, né? É uma história, às vezes, que começa na adolescência e vai até a velhice. Então, tudo leva a crer que esse nível de compreensão e simpatia não é coisa de agora. Mas isso não é, digamos assim, ponto definitivo. E aí os espíritos vão responder o seguinte: esses seres não podem se reconhecer, mas podem pela atração. Exatamente. E veja que isso daqui do reconhecimento poderia ser contraproducente. Imagine a situação constrangedora se eu visse que em outra reencarnação, por exemplo, eu fui amante do meu pai. Eu ia ficar em choque, né? Então, nem sempre uma coisa boa, como um relacionamento sob diversos aspectos do amor com outra pessoa, nem sempre reconhecer isso vai ser agregador. Essa é a principal conclusão. E além disso, frequentemente, essas ligações íntimas, fundadas sobre uma afeição sincera, não têm outra causa. Então, quando a gente percebe uma similitude muito grande de gostos e de afinidades,
Pode ser que aquela relação tenha começado naquela vida, mas frequentemente é algo que já vem sendo trabalhado em outras existências. E aí vem o final. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o fato da atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Isso profundo, é bonito e aquilo ali é real. Isso. Veja que não há óbices. Isso daqui representa o seguinte: não existe entraves, não existe obstáculos para as ligações afetivas genuínas. O tempo não destrói. Por mais que existam calúnias, difamação, que tentem separar, como a gente vê na própria obra Renúncia. Até traições também, né? Traições, deslizes, equívocos, né? Por mais que a gente não se lembre de tudo que ocorreu, a força do amor, ela é superior a tudo isso. E isso daqui tem um significado não apenas para a relação do amor romântico, mas para a relação de tudo. Quantas mães e pais buscam seus filhos desaparecidos? Eu sempre pensei muito nisso, né? Os desaparecidos. Você está aqui muito bem, vivendo com a sua família, do nada, de uma hora para outra, esse ente some e você não recebe mais notícia, não sabe se está vivo, se está morto. Do que a desencarnação. Com certeza. Muito pior. Porque ali você está diante do real, né? Fato consumado. E aqui você está diante de elucubrações. E aí você começa a ter conjecturas, pensar. Isso. Qual o objetivo disso? Torturar a criatura não é. Porque a gente sabe que Deus nos ama, né? Mas às vezes é uma prova. Uma prova para a gente lidar com esse conceito, inclusive, do desapego. Saber que mesmo que aquela pessoa não esteja mais sob o alcance dos nossos olhos, ela continua existindo, encarnada ou desencarnada, e terá as suas experiências com outras pessoas. Até para a gente se livrar um pouco dessa posse, que às vezes é acompanhada do legítimo amor. Às vezes a gente ama de verdade, mas o nosso sentimento individualista mesmo, né? Materialista, daquele amor possessivo, que tem que estar debaixo das minhas asas. Quantas vezes a gente não vê pais e mães assim, que o filho está com a namorada nova, ou está começando a se relacionar, tem um ciúme doido. E cria mil defeitos, infelizes, né? E prejudica a relação, uma relação que poderia até dar certo. Então veja que o alto sempre coloca para a gente, né, experiências para a gente repensar esse apego, que só vai nos fazer mal. Porque a gente ouve falar isso e repete isso, né? Nós criamos os filhos para o mundo. Vai ter os filhos. E sentir na pele o que é criar os filhos para o mundo. Não é fácil. É sacrifício mesmo. É doloroso, né? Na questão seguinte, bom, aí ele fala que, mas não seria mais agradável se eles se reconhecessem? Aí os espíritos falam, né? Depois dessa experiência, eles se reconhecerão e virão o tempo que passaram juntos. E aí na questão seguinte, na 387, é muito interessante também, porque ele diz o seguinte: a simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Não. Dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente sem que tenham se conhecido como homens. Então, muitas vezes a compreensão é que gera simpatia, né? A gente se aproxima de alguém porque tem uma similitude de projetos de vida, porque entende as coisas do mundo da mesma forma. Isso já é um primeiro passo para o desenvolvimento desses laços afetivos, né? Mais para frente, mesmo que a gente não tenha nunca tido nenhuma experiência juntos. E isso daqui tem a ver com o magnetismo, que é falado na questão seguinte. Então, na seguinte, Kardec pergunta: os encontros que ocorrem algumas vezes, que as pessoas atribuem ao acaso, não seriam um reflexo dessas relações simpáticas? E aí os espíritos dizem: há entre os seres pensantes laços que não conheceis ainda. O magnetismo é o guia dessa ciência que te fará compreender isso melhor mais tarde. Ou seja,
Às vezes a gente se enlaça psiquicamente com quem a gente não quer, com quem a gente não simpatiza, com quem a gente não compreende. Mas como é que a gente vai se enlaçar psiquicamente desse jeito? Quer ver uma coisa? Ruído da área de telecomunicações. Pense num sinal de TV, naquela TV de antigamente, né? Que tinha aquele tubo de raios catódicos. Lembra que a imagem, quando a gente ia selecionando a antena, né? Ficava com chuvisco, fantasma. Aquilo dali é ruído. Ou seja, o ruído altera a qualidade do sinal. É uma espécie de sinal que aparece na TV indesejado, mas se sintoniza na mesma frequência que aparece ali a imagem da TV no nosso aparelho. Assim também acontece conosco enquanto espíritos. Às vezes a gente não tem a menor simpatia por nossas companhias espirituais, mas a forma como a gente procede é a mesma forma com que eles procedem. E como a gente não está... O espiritismo acabou com a solidão, porque a gente não está sozinho em lugar nenhum. Mesmo quando aparentemente a gente parece sozinho, sempre tem uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, aonde quer que a gente vá. É só pensar. E como sempre a gente está pensando, mesmo quando não quer, nós sempre estamos com companhias. Então é isso aqui que ele está dizendo. Cuidado com a forma como você pensa, como você se comporta, como você deseja, porque isso também vai gerar esses enlaces, que mais tarde vão gerar afinidades, mesmo com pessoas, entre aspas, né, desagradáveis. Às vezes a gente vê pessoas. E aí na seguinte, ele vai desconstruir pra gente o que a gente entende por antipatia. Porque às vezes quando a gente encontra uma pessoa que nos é antipática, é costumeiro a gente falar: meu santo não bateu, aquela pessoa não presta. E aqui o que os espíritos dizem é que não é bem assim, né? A gente não pode se colocar como um modelo de perfeição a ponto de dizer, se está diferente de mim, não presta, ou se está igual a mim, presta, né? Não dá para se considerar desse jeito. E aí na 389, Kardec pergunta: de onde provém a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Veja só, quantas vezes isso não acontece? Isso daqui pode ser inclusive temporário. Por exemplo, né? Eu não conheço Darcy. E aí, naquele momento que eu encontrei Darcy, vamos supor que ele tinha experimentado uma contrariedade, estava profundamente irritado, puto da vida, mas não me falou nada. Ele não foi agressivo comigo, não falou nada. Simplesmente ele ficou calado. Mas aquele momento de Darcy era um momento ruim, um momento de raiva. Ele não estava com energia boa, como a gente diz. E aí eu me aproximo dele. Vamos supor que eu acabei de sair do centro. Tomei um passe, tô, né? O santo encarnado na terra. E aí encontro com Darcy e ele tá naquele momento ruim. Vai gerar um choque? Vai. Invariavelmente vai. Embora seja uma coisa temporária. Darcy não é sempre essa pessoa amarga, digamos assim, naquele instante. Ele passou por uma contrariedade como eu passo, todo mundo passa, sente raiva, é humano. Mas eu não posso, por aquele instante, dizer que ele é daquele jeito. Essa também é uma reflexão interessante. Aquele que me é antipático no momento, pode ter sido coisa de momento. Primeira impressão. Não, a gente costuma dizer, primeira impressão é a que fica. Não precisa ser. Mas na verdade, não demora um pouco para diluir aquilo ali. Exato. E aí a gente dá a oportunidade de ter outra experiência e ver que a pessoa é completamente diferente. Pois é. E aí na 390, a antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Dois espíritos não são necessariamente maus porque não se simpatizavam. A antipatia pode nascer da dessemelhança na maneira de pensar. Mas à medida que eles se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Quando Saulo viu Estevão, na obra Paulo e Estevão,
Você acha que ele não sentiu uma tremenda antipatia? E olhe que a gente está falando do primeiro mártir do cristianismo. Será que o Cristo, enquanto passou na terra, ele realmente não suscitou? Que carpinteiro desprezível! E olha que a gente está falando de Jesus. Então, isso daqui é importante porque quando a gente sente antipatia, a gente se fecha e a gente realmente é levado a pensar que a pessoa não presta e a se afastar. Então, isso daqui é uma orientação interessante para que a gente possa superar isso e tentar conviver e dar mais uma chance, né? Aquele contato. E aí, na 391, que é uma complementação, né? A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro em quem? Aquele que tem um espírito pior ou melhor? Kardec tem cada pergunta, né, velha? Parece criança às vezes. Aí os espíritos em um e em outro. É uma paciência de Jó. Mas as causas são diferentes. O espírito mau tem antipatia contra qualquer um que o possa julgar e desmascarar. O bom espírito tem repulsa pelo mal, porque sabe que não será compreendido. Mas aí tem uma grande diferença entre os dois, né? O espírito bom, seguro da sua superioridade, não tem contra o outro ódio, ciúme, contentando-se em evitá-lo e lastimá-lo. Então, significa que quando a gente sente essa repulsa, que gera um sentimento de mal-estar, às vezes a gente está na presença de alguém que nos é antipático e acaba o dia. Estava feliz, fica, meu Deus, aquela pessoa me desestrutura completamente. Por quê? Que a gente dá ao outro essa importância tão grande a ponto de mexer, né, com o nosso equilíbrio emocional. Uma forma da gente passar por isso é tentar racionalizar. Naquele momento é difícil, mas a gente vai tentando. Por que eu estou sentindo isso? E aí tenta conversar com a gente mesmo. O que essa pessoa me fez de tão horroroso, de tão extraordinário? Às vezes a pessoa não falou nada, um olhar ou a própria presença já causa isso, né? Se questionar mesmo, de onde vem isso? E aí a gente vai dando menos importância ao fato e vai colocando o nosso pensamento em outras coisas, porque tem coisas mais importantes para a gente se preocupar na encarnação do que isso, né? Isso, veja que a antipatia e a simpatia com os outros não vai alterar em nada a nossa evolução espiritual. Os outros podem nos odiar, achar que a gente é a pior, a bolacha quebrada do pacote. Isso não muda o nosso valor. O nosso valor não varia, mesmo que os outros me aplaudam, aquilo não faz da gente a melhor pessoa do mundo, né? Então é importante a gente pensar sobre isso. E aí a gente chega no esquecimento do passado. Bom, a principal resposta, né, do esquecimento do passado, de fato, está na questão 392. Quando Kardec pergunta por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado, então na última linha, os espíritos vão dizer: pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo, né? E aí ele vai respondendo: o homem não pode nem deve tudo saber, Deus o quer assim, na sua sabedoria, porque a carne funciona como um véu que o faz esquecer daquilo que fez. Então, se por um lado a gente perde a consciência do nosso passado, a gente também tem a oportunidade de, pela intuição, ser governado pela nossa noção de certo e errado. Ou seja, a gente não tem garantia. Sabe quando a gente está com um mapa e aí a gente quer se deslocar para algum lugar, o GPS está ligado. E aí o GPS vai dando para a gente as coordenadas do destino. Tem uma garantia ali. A menos que a internet falhe, né? É garantido que a gente vai chegar no nosso destino. Assim é fácil. Assim, basta que a gente desvie dos empecilhos do caminho. Se tudo der certo, não tiver nenhum engarrafamento, a gente vai chegar. Só que a proposta da encarnação não é essa. A proposta é como se a gente estivesse dirigindo com o GPS ligado
mas com os olhos vendados. Aí a gente precisa ir meio que guiado. Só que esse guia são as nossas intuições, que às vezes a gente ouve e acha que é besteira, não dá importância. Ou às vezes a intuição que a gente tem vai nos dar um sacrifício muito grande. Às vezes a gente tem intuição, né? Tem alguém que a gente não gosta, vai lá e fala com aquela pessoa, dá um abraço nela. E aí a gente pensa, eu não vou fazer isso. Eu detesto aquela pessoa, não vou fazer isso. Faça um esforço, vá lá. Não, eu já disse que eu não vou. E às vezes a gente entra até numa discussão mental, quando seria muito mais fácil. E quando a gente ouve e faz, a gente percebe uma felicidade tão grande que a gente sente, um alívio. Então, muitas vezes, os nossos equívocos, eles são justamente por falta de ouvir essa intuição, né? E aí na questão seguinte, Kardec meio que pergunta uma forma como a gente pode resolver os nossos antigos dilemas se a gente não se lembra. Como é que o homem pode ser responsável pelos seus atos e resgatar as faltas que não se lembra? Como é que ele pode aproveitar essa experiência com base nas existências que se foram, se elas estão esquecidas? E aí os espíritos vão justamente falar sobre isso, de que a cada existência a nossa inteligência nos equipa de recursos para discernir o certo do errado, para poder andar pelo caminho certo. E aí ele vai dizer, né? Essa mesma intuição é o pensamento que vos vem e que, no mais das vezes, você apresenta resistência aos princípios que recebeste dos seus pais, e essa voz que vos fala, às vezes é a lembrança do vosso passado. Então a gente também precisa nos analisar. Analisar as nossas más inclinações, as nossas tendências e as nossas intuições, né? Tudo isso faz parte desses desafios que a gente precisa enfrentar. E aí na questão 3 pergunta sobre os mundos mais avançados que o nosso, se há uma diferença em relação a esse esquecimento. Veja, o esquecimento do nosso passado é uma dádiva, porque nos evita aturdimento, confusão, né? Uma coisa que poderia inclusive nos dificultar recordações penosas. Para os mundos mais avançados, como eles não estão mais no mundo de provas, eles se recordam do que fizeram sem grande tortura íntima. Então, para eles, esse esquecimento do passado não é tão necessário, né? Para nós, ainda é uma fase importante, por conta de esconder esse passado e o que nós fizemos. Mas chegará um tempo que a gente vai poder acessar tudo isso sem grandes complicações, né? Sem grandes tormentos. Hã? Vai ficar mais homogêneo. No prefácio da obra Há 2000 anos de Emmanuel, ele fala algo mais ou menos nessa linha, né? Como ele já evoluiu mais que a gente, né? Ele diz assim: essas recordações me são muito penosas. Aí ele fala algo mais ou menos assim: é como se ele se sentisse no dever de, por ter já padecido muito em termos de orgulho, dar o testemunho dele. Mas não é que ele queira se colocar como um exemplo a ser vivido. Às vezes ele narra a própria história, inclusive exagerando nos detalhes ruins, se colocando como alguém que até nos suscite repugnância, para dizer que esse caminho do orgulho não é o melhor. Então ele faz isso de uma forma pedagógica, mas ele diz que lembrar disso, para ele agora é de boa, porque ele já está numa situação melhor, mas que ele lamenta o tempo perdido, as oportunidades que ele deixou de aproveitar, né? Na obra Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, que ela narra a história de Camilo Castelo Branco, né, e de outros suicidas. E aí tem uma parte da história que Camilo Castelo Branco, quando retorna ao mundo espiritual, passada a primeira fase da obra, quando eles estão no Vale dos Suicidas,
eles são acolhidos por uma instituição da própria Maria de Nazaré, né, no mundo espiritual. E aí eles começam a estudar o Evangelho, a trabalhar lá. E aí ele tem acesso a algumas encarnações anteriores. E ele se vê na época do Cristo, exatamente como ela trouxe. Ele dizendo que na época do Cristo, ele ajudou no apedrejamento de Estevão, ele esteve entre a multidão, quando Pôncio Pilatos leva Jesus à sacada e escolheu Barrabás. Então, naquela época, ele estava nesse posicionamento, né? E na hora que eu li isso, eu fiz exatamente essa reflexão. E eu, meu Deus, né? Naquela época, porque é fato. Se a gente tivesse aproveitado, né? Se a gente tivesse sido martirizado, a gente já estaria numa cena um pouco diferente. Mas isso não é para ficar deprimido, né? Pelo contrário. Exatamente. Graças a Deus a gente já melhorou bastante. Eu sempre penso assim, graças a Deus a gente já está melhor. Cada um tem seu tempo. Exatamente. Que é justamente isso, né? Que ele vai falar nas questões subsequentes. Porque nessas questões subsequentes, Kardec também pergunta sobre consulta. Será que não valeria a pena a gente recobrar o que a gente foi, reviver, né? E isso ser revelado? E aí os espíritos vão dizer que se a gente não, em outras palavras, se a gente não se lembra, é porque isso não vai ser tão relevante para a nossa existência. Porque a gente é hoje, ou mais frequentemente, melhor do que a gente foi. Porque ninguém retrograda. Então, ou a gente estagnou, ou a gente evoluiu. Então, para que a gente vai ter essa curiosidade de rever? Se a gente não vai encontrar boa coisa, deixa lá, né? Melhor deixar lá. E A nossa encarnação hoje, né? exatamente. Isso. Isso. Sempre quando Outra coisa o fato da gente querer investigar as nossas vidas anteriores tira o foco do tempo presente. Né? Então, o tempo que a gente poderia utilizar para investir nessa vida, no que a gente vai colher no futuro, a gente acaba se distraindo com uma coisa que não vai ser tão relevante. Embora seja normal essa curiosidade, né? Acredito que todo mundo já teve ou tem essa. Ele vai investigar, inclusive, isso, né? Que às vezes a gente, na questão 396, certas pessoas creem ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido, que se desapresenta como uma imagem fugidia de um sonho, que se procura em vão reter. Essa ideia não é uma ilusão? Algumas vezes é real, mas frequentemente é uma ilusão contra a qual é preciso se colocar em guarda, porque pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. Então, na verdade mesmo, a gente não tem uma prova categórica para tirar a veracidade daquilo, né? Tem os indícios, tem as intuições, né? Se a lembrança daquilo nos faz modificar nosso comportamento, né? E buscar, inclusive, não repetir velhos erros, ótimo. Que a gente realmente tome aquilo como real. Mas também que a gente não fique tentando, né, investigar isso muito a fundo para saber se é verdade ou se não é. O importante é a gente evoluir sempre. Tem tantas, como é que eu posso dizer, áreas para a gente evoluir. Então a gente vai fazendo o melhor que a gente puder. E aí na última questão, Kardec vai perguntar: as vicissitudes da vida corporal, sendo ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que da natureza dessas vicissitudes pode-se induzir o gênero da existência anterior? Muito frequentemente. Porque cada um é punido por aquilo que pecou. Entretanto, não é preciso fazer disso uma regra absoluta. As tendências instintivas são o índice mais certo. Porque as provas que o espírito suporta são tanto pelo futuro como pelo passado. O que ele quer dizer? Às vezes a gente... a prova, ela nem sempre é uma expiação, né? Isso está no capítulo 5º do Evangelho. A expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Às vezes a prova é uma escolha nossa para o futuro, ou seja, um gênero que eu escolho para evoluir mais, né? Então, analisar 399, a última. Analisar o nosso tipo de prova pode dar um indício,
Mas um indício mais forte são as nossas inclinações. Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer que a gente, como se a gente atraísse para nós situações magnéticas. Então, por exemplo, se eu sou profundamente orgulhosa, eu vou atrair para mim situações em que o meu orgulho vai ser testado. Então, eu vou ser humilhada, vou ser espizinhada, para tentar modificar essa característica em mim. Como às vezes a humilhação vem inclusive de alguém que está num posto maior do que o meu, nem sempre eu vou poder bater de frente, né? Nem sempre eu vou poder falar tudo o que eu penso. E eu vou precisar absorver isso. Então veja que a espiritualidade usa as relações sociais, às vezes uma relação inclusive entre pai e filho. Meu pai me fala alguma coisa que eu me sinto humilhada e até pelo sentimento de honrar pai e mãe, eu sou barrada a não reagir. Embora eu possa, mas eu vou estar infringindo uma lei moral, né? Então veja que a vida vai nos colocando nas situações para que a gente possa trabalhar isso. Então, a gente pode passar a vida toda sofrendo sem evoluir nada. Porque não é suficiente sofrer. Mas, se a gente utiliza as experiências para se analisar, então, tipo, ao invés de condenar quem me humilhou, eu me perguntar, por que eu me senti humilhada por aquilo? Que às vezes a pessoa não falou nada, fez apenas uma crítica. E aí você se sente como se o mundo tivesse caído e aquela pessoa não pode falar assim com você. Então é algo que a gente tem que modificar. Porque se ela dissesse a mesma coisa a outra pessoa, talvez ela não se sentisse do mesmo modo como a gente se sentiu. Então é nesse sentido que é mais do nosso modo de ser, né, do que a gente traz, do que efetivamente da situação na qual a gente está imposto. Outro exemplo é a doença. Quantas vezes uma pessoa tem um diagnóstico de uma doença e para ela a vida acabou? Para outras é o recomeço de uma nova forma. Eu não tenho como me desvencilhar disso, vou ter que buscar a cura, então eu vou aprender a conviver agora com essa nova situação. O que também não é fácil, né? Mas é a prova que me foi colocada, é o desafio. Então veja que para viver, a gente tem que estar disposto a enfrentar desafios. O desafio é, digamos assim, a tônica de toda a reencarnação aqui nesse planeta. Não tem sem desafio. Agora a gente tem que estar disposto a isso, né? O maior indicativo de uma expiação é quando a gente não consegue se livrar do problema. A prova a gente escolhe, mas quando a gente sabe, quando a gente desiste e lá na frente tem outra circunstância igualzinha, é indicativo de que a gente precisa passar por isso. Que o livre-arbítrio não funciona mais, que a gente já usou, já escolheu mal e agora vem a lei de causa e efeito, né? E aí, gente, para concluir, eu queria trazer aqui uma mensagem que está em Missionários da Luz, de André Luiz, sobre o perdão. Por que falar sobre o perdão? O perdão é um tema difícil, né? Quase inesgotável. E ele permeia tudo. Ele permeia simpatia e antipatia, permeia acolher de novo as crianças, os filhos que nos chegam, né? Todas as relações. E aqui, na verdade, não é nenhum sermão sobre o perdão, mas é o efeito do perdão que está nessa obra. Nessa obra existe a reencarnação de Segismundo, né? E aí Segismundo, em outra vida, tirou a vida de Adelino e nessa Adelino volta como pai de Segismundo. E ele precisava perdoar para viabilizar a fecundação, porque a situação estava tão grande que o ódio inconsciente, ele não se lembrava, esquecimento do passado, não estava conseguindo fazer com que gerasse a fertilidade, né, do zigoto, para que Segismundo tivesse um envoltório corporal para vir. E aí ele decide perdoar. E aí Alexandre, que é o instrutor espiritual nessa obra, narra o que aconteceu. Então ele fala assim: através do seu ato de perdão, o organismo perispiritual de Adelino parecia se desfazer de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas. Irradiações suavíssimas aureolavam-lhe agora a personalidade,
deixando perceber a sua condição elevada e nobre. Veja só, a antipatia e o ódio estava como se fosse um véu obscurecendo todas as características elevadas de Adelino. Não é que pelo ato de perdão ele se transformou no anjo iluminado. O ato de perdão fez com que aquele véu pesado e escuro se desvanecesse para que a luz dele pudesse se fazer brilhante. E às vezes as nossas mágoas, ressentimentos e os nossos pequenos ódios fazem isso conosco. Então é por isso que a gente diz que o perdão ilumina quem perdoa, faz bem a quem perdoa. É justamente por causa disso, né? Que a gente tem uma narrativa exatamente de como a coisa se processou no perispírito. Sempre quando, particularmente, eu tenho dificuldade com alguém, inclusive na família, que às vezes a gente tem desafios, eu leio isso aqui para dar estímulo para a gente se esforçar. Um pequeno sacrifíciozinho, né? De esquecer alguma ofensa ou ressignificar aquilo, já nos causa essa grande consequência, né? Vamos orar então.